eu quero saudar a todos os meus irmãos e amigos que vão tirar um tempinho, para poder ouvir esse vídeo e que seja para o seu elevo espiritual. Que você possa aprender alguma coisa através das palavras das Escrituras Sagradas que estão nesse livro abençoado, o livro da profecia. A Bíblia Sagrada é o livro da profecia, que muitas profecias já se cumpriram, umas estão se cumprindo e algumas estão aí para se cumprir. Mas o que nós vamos estudarmos nas Sagradas Escrituras hoje é uma palavra que ela é muito pronunciada nas denominações, que é no livro de João, no capítulo 8 e no versículo 32. Essa palavra ela é muito pronunciada nas denominações, que diz assim, o Evangelho de João 8,32 é assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então essa palavra ela é muito pronunciada nas denominações. Os pregadores usam essa palavra para falarem, para as pessoas conhecerem a verdade. E nós sabemos que a verdade, ela é a palavra de Deus. Mas muitas vezes falta para nós alguma coisa. Realmente conhecer a verdade. Como se conhece a verdade? Não adianta nós falar e não conhecer a verdade. E a verdade ela vem através do Espírito Santo para nós. Aquele que está em nós. Quando nós nos dedicamos a receber essa verdade, então a verdade vem para nós e faz em nós morada. Porque a verdade ela bate, ela não chega invadindo, ela bate porque quase todos os templos de Deus têm um morador, que não é o Espírito Santo. Esse morador, ele, muitas vezes um e muitas vezes até mais, estão ocupando aquela moradia que o Espírito da verdade quer habitar para ensinar-nos a verdade e nos libertar. Então temos que saber o que significa conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós vimos que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e nos ensina a conhecermos a verdade. Mas vamos ver como é que ele pode entrar nesse templo. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Apocalipse, capítulo 3, e versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então nós vimos, meus irmãos, que o Espírito Santo é a verdade, mas ele bate na porta. Quantas vezes você ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo batendo na porta do seu coração para entrar e fazer morada nesse templo dele. Muitas vezes o templo dele está ocupado por um outro espírito imundo que precisa sair desse templo para que ele possa conhecer a verdade. E aí quando você recebe, abre a porta e passa a conhecer a verdade, o Espírito Santo, ele vai lhe ensinar. Porque se o Espírito Santo de Deus nos libertar,
verdadeiramente nós somos livres. Mas muitas vezes nós nos retenhamos quando ouvimos a batida. E a batida, como está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 20, diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele não invade essa casa como um espírito imundo. Não. Esse templo que é você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, eu, somos templo feito para a habitação de Deus. Mas vemos que, na maioria, há um invasor. E esse invasor, muitas vezes, leva a pessoa aos seus deleites, carnais, porque é o espírito que leva as pessoas a se derrubar nas orgias do mundo, nos desejos carnais da sua vida. E muitas vezes não abre a porta para receber o Espírito Santo de Deus. Então ele ouve aquela palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas necessário é, meu irmão, meu amigo, quem sabe você que parou na estrada, abrir a porta e aceitar que alguém venha morar nesse templo que é você. Porque Deus não habita em templo feito por mãos de homem, mas você é o templo de Deus. E isso aí a gente confirma nas Escrituras. Quando você lê a palavra de Deus, no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, e o versículo 16 e 17, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis, muitas vezes nós não sabemos que somos o templo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em nós? Versículo 17 diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Então nós não podemos destruir esse templo, mas o inimigo que vem para nós, no lugar do Espírito Santo, que habita na maioria dos templos de Deus, então quando eles abrem a porta, quando houve a batida e abrem a porta, então esse espírito imundo ele sai, ele vai embora, e há lugar para o Espírito Santo. Então você começa a conhecer a verdade, E a verdade, ela lhe liberta, porque você vai buscar de Deus o conhecimento da palavra. Agora, o Espírito Santo está em vós e começa a trabalhar em você. E você começa a sentir a libertação através do Espírito Santo de Deus, porque você abriu a porta do seu coração para que ele habite. Então, eis que eu estou à porta e bato. A partir do momento que você abrir a porta, você entra em comunhão com Deus, porque você é templo de Deus. Se você não sabia que você é templo de Deus, então você tem que aprender que você é templo de Deus, A verdade, quando nós pregamos, é a palavra. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nós temos que saber como é que nós somos libertos. Muitas vezes não damos lugar ao Espírito Santo, porque há uma legião de espírito, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades. Então eles infestam esse lugar, e muitas vezes a pessoa entristece o Espírito Santo de Deus, e ele se retira da pessoa. E aí aquele espírito, isso aí eu vou falar num outro vídeo, que saiu da pessoa, ele diz que ele anda por lugar árido, seco, e ele está sempre em derredor procurando um repouso, e ele volta e vê aquela casa onde ele morava, e aquela casa está ornamentada, quer dizer, arrumada, mas está vazia. Então ele volta para ali,
E aí é uma luta muito grande, porque ele vai, diz a palavra, e traz mais 7 espíritos imundos e habitam naquela casa, porque nós demos lugar para eles, entristecemos o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, e muitas vezes não queremos ouvir a verdade, e outras vezes nós ouvimos a verdade, mas não damos lugar para aprender a verdade e viver na verdade. Viver na verdade é ser obediente. Deus não quer nada mais de nós do que a obediência, né? Como Cristo foi obediente. Um filho obediente ao Pai é a coisa mais linda que pode ter. Porque quando nós aceitamos a palavra, como está escrito no livro de João, capítulo 1, no Evangelho de João, no versículo 11 e 12 está escrito assim: ele veio para os que era seu. Os seus era o povo israelita, eles eram os filhos amados de Deus. Deus o amava como filho e chamou nas escrituras, está escrito que até os pequenos Deus, de tanto que ele amava aquela nação. E ele veio para ali, para Israel. Cristo veio para os judeus, para os israelitas, né? Inclusive ele iniciou a pregar em Israel, foi para os judeus que ele veio pregando. Então, meus irmãos, mas eles não receberam a palavra, não receberam Cristo, eles esperavam Cristo de outra maneira, né? Quem sabe ele era muito humilde, porque diz que a palavra que ele era desprezado, como Isaías falou na sua profecia, o mais desprezível entre os homens, Cristo foi. Então, meus irmãos, o versículo 12 de João 1 diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome. Creram na palavra, receberam Jesus Cristo e agora estão conhecendo a verdade. E agora são filhos. Então Deus ama os seus filhos e procura ensinar como filho. Será que você tem dado lugar para o seu pai lhe ensinar? Você realmente tem ouvido a palavra daquele que disse ali em João 8, né? Conhecereis a verdade, João 8:32, e a verdade vos libertará. Você tem conhecido a Cristo, ele tem batido na porta e você tem aberto a porta para ele e ele tem entrado nesse templo, tem feito morada, e você agora é realmente um servo de Deus e tem procurado apartar-se do mundo, porque quem ama a Deus tem que apartar-se do mundo, né? Porque não pode amar o mundo e amar o Senhor Jesus Cristo, porque o mundo odeia a Cristo Jesus e odeia aqueles que aceitam a palavra. Então, muitas vezes, quem sabe você tem muita vontade de conhecer a verdade e até conhece a verdade, mas não consegue se libertar. Você então tem que parar, meu irmão, e abrir a porta do seu coração e deixar Cristo entrar de verdade e tornar-se filho pelo poder da palavra e ouvir a voz do seu Pai que estás no céu, e tornar-se um irmão verdadeiro de Cristo, obediente em tudo, dando um exemplo às pessoas que estão ao seu redor como um cristão, como um verdadeiro cristão, porque olham para você e diz: este é um crente, um cristão, ele serve a Deus, ele é um pregador da palavra de Deus. Eu conheço ele lá daquela denominação, eu conheço ela. Então o Pai fala com seus filhos: conhecereis a verdade. Você tem conhecido a Cristo e ele tem batido na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Ele não invade como o espírito imundo, ele invade. E ainda vai juntar mais 8 espíritos. Eles ficam entre 8, porque ele é um, e junta mais 7, fica 8 espíritos judiando daquela pessoa. E aquele estado daquela pessoa fica pior, 7 vezes pior do que ela era. Quem sabe você está sofrendo porque entristeceu o Espírito Santo. E agora na sua vida há muita desgraça, muito sofrimento, muita tristeza. Está sempre lhe faltando uma coisa, mas então, nesta hora eu lhe digo, em nome do Senhor Jesus, o reino de Deus tem chegado até vós. Está chegando agora, através desse vídeo onde você está.
e você tem a porta para abrir. Receba Cristo em sua vida novamente e torne-se uma filha, um filho para o Senhor, obedecendo a sua palavra, conhecendo a verdade e pedindo ajuda para Ele para ser liberto. Lembre-se o que diz a palavra no livro de João, capítulo 15 e versículo 5. O Senhor Jesus mesmo falou: eu sou a videira e vós as varas. Aquele que está em mim, ele dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem sabe você começou a lutar sozinho, e não consegue se desvencilhar. Já conhece a verdade, e muitos não conhecem a verdade. Agora, o Espírito Santo está batendo nessa porta. Abra para Ele e volte aos braços do Senhor Jesus. Seja um filho fiel, para que o Pai lhe dê honra. Muitas vezes você sofre e até diz: mas as minhas orações acho que nem são ouvidas. Não, elas são ouvidas, mas muitas vezes pelo nosso procedimento, porque entristecemos o Espírito Santo de Deus. Deus ouve, mas não responde. Mas você quer que a sua oração seja respondida. Então veja, um filho obediente ao Pai, quando ele ora, quando ele pede alguma coisa para o Pai, quando ele fala com o Pai ouve e faz de tudo para ajudar o seu filho. Quando eu falo no filho, está incluído a filha junto. Então, meus irmãos, o reino dos céus é chegado até vós. Eis que eu estou à porta e bato. E se você quer conhecer a verdade, lembre-se que você só vencerá se abrir a porta do seu coração, receber Cristo, e Ele vai começar a ceiar. Aleluia! Com você, e você com Ele. E você vai conhecer cada vez mais a verdade. E a verdade vai te libertar. Porque Cristo está em você, lutando com você através do Espírito Santo. Você ouve esta mensagem e guarde no seu coração. Torne-se um filho, uma filha do Senhor pela palavra. Eis que eu estou à porta e bato, diz o Senhor Jesus. Ele não invade. No próximo vídeo, se Deus me permitir, estarei falando sobre o Espírito Santo de Deus e o espírito imundo que habita nas pessoas. Mas hoje é sobre a verdade de Cristo. Se você conhece a verdade, fuja dos desejos do mundo, que os seus olhos tenham a luz, que você seja um sal, que você seja a luz do mundo e um sal da terra, temperado, em nome do Senhor Jesus. Pai, aonde chegar esse vídeo, Senhor? Que esta pessoa que ouviu, que sentiu que falta abrir a porta do seu coração, para que a verdade possa entrar, o seu espírito e fazer morada, porque ele é um templo do Senhor, ela é um templo do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu rogo por todos a sua bênção, e que o Senhor fortaleça, e que essa pessoa possa receber esta mensagem, em nome do Senhor Jesus, pois seu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém, Jesus.